todos, bem-vindos aqui ao nosso canal, né? Alguns estão chegando agora, outros já conhecem os nossos vídeos aí. Para aqueles que estão chegando, né, a gente faz essa sugestão de se inscrever aí no nosso canal. Sempre temos novidades, né, nessa temática ligada à tecnologia escola, né, tecnologia e sala de aula. E hoje a gente trouxe um tema bem interessante, que é o pensamento computacional, né? De certa forma a gente quer desmistificar, né, esse termo, né? Ele provoca em algumas pessoas e alguns professores, né, uma sensação de uma coisa muito pesada, né, por causa da palavra computacional, né? Vale lembrar que o computacional também é computar, né? Também é contar, não é apenas uma questão informatizada, né, microprocessada, ou seja, contar é computar, né? Mas o pensamento computacional, que a gente fala muito isso nos nossos treinamentos, na nossa formação de professores, né, na área tecnológica, nós vamos tentar, na verdade, é um processo de pensamento, né, que veio da computação, sim, mas ele diz mais sobre o processo em si, né, sobre uma ferramenta ou uma metodologia, do que exatamente como computador, né? Então é isso que a gente quer deixar mais claro hoje, né, nesse vídeo. Eu queria apresentar para vocês aqui essa pesquisadora, tá? Janet Wing, tá? É uma pesquisadora americana, né? Ela lançou um artigo em 2016, né, onde ela, de certa forma, formulou algumas bases do pensamento computacional. Não é algo novo, obviamente, né? Nós temos aí Papert e outros pesquisadores já há muito tempo trabalhando com pesquisas ligadas a algoritmos, né, para crianças, para sala de aula, mas ela escreveu um documento interessante, um artigo, depois eu vou colocar a descrição, né? Vou colocar a descrição aqui o link, né, na descrição aqui do nosso vídeo. Tem uma versão em português, né, para aqueles que de repente têm alguma dificuldade com o inglês. Veja bem, ela definiu os princípios do pensamento computacional e eu gostaria de apresentá-los para vocês hoje aqui, né? Eu tenho aqui uma imagem falando sobre as etapas, né, do pensamento computacional. Ou seja, de certa forma é a gente ensinar os nossos alunos, ensinar as nossas crianças como pensar, né, de uma maneira semelhante ao que faz, né, um cientista da computação, né? Ou seja, e geralmente nós estamos falando de problemas complexos, tá? De problemas multidisciplinares que envolvem soluções muitas vezes sociais, né? Por exemplo, o trânsito é um grande problema, né? A gente sabe disso, e ele precisa de vários olhares, né? De várias óticas sobre a solução do trânsito, né? Mas a forma de resolver problemas complexos passa, no primeiro momento, pela decomposição, ou seja, eu preciso atacar esse problema, né, em partes menores. Então, qual que é a ideia? É a gente ensinar para os alunos a como pegar um grande problema e decompor esse grande problema em problemas menores que possam ser atacados pela nossa limitada capacidade humana, né? Não adianta eu tentar resolver um problema muito grande tentando atacar ele como um todo. O mais adequado é que eu consiga quebrá-lo em partes menores. É assim que faz um analista de sistemas, né, um programador de computador, um cara da cientista da computação. Geralmente o problema é apresentado para ele e ele trata isso em módulos, né, ou subrotinas, ou métodos. Tem uma nomenclatura especial na computação, mas a ideia é essa decomposição. Ou seja, pegar um problema grande e transformá-lo em problemas menores que possam ser resolvidos, né, por uma pessoa, por uma equipe, né? No caso de uma escola, a gente pode montar equipes e cada equipe ficar com uma parte do problema para poder resolver. Feita essa decomposição, a próxima etapa é a identificação de padrões, né? E aqui vale ressaltar que com a internet isso fica bastante facilitado. A identificação de padrões é a gente conseguir identificar outras soluções, outros problemas que foram resolvidos com soluções que eu posso reutilizar, né? A reutilização na computação é algo muito forte, muito presente desde os anos 80, né? Quando eles perceberam que ao fazer o reuso de soluções,
eu consigo facilitar o desenvolvimento da solução, eu consigo facilitar a manutenção, né, da solução, porque vai se encaixar dentro de um padrão, né, de problemas que eu de repente encontro ele na internet. Então veja aí o papel da internet, né, enquanto uma provedora de possíveis soluções. Não vou estar sempre reinventando a roda, né, aquilo que a gente diz, ou seja, eu vou na internet e consigo identificar uma solução que eu possa utilizar para o meu problema. Então a identificação de padrões é a segunda etapa aí do pensamento computacional. Na sequência a gente tem uma abstração, né? Ou seja, a abstração é você tentar imaginar soluções de uma maneira abstrata que você possa resolver não aquele problema, mas outros problemas também. Ou seja, tentar abstrair o máximo possível daquela solução que é para aquele problema, para que você possa utilizá-lo em outro problema, né? Em outros problemas, né? E na sequência montar um algoritmo, né? Algoritmo, no primeiro momento, pode parecer algo de computador e geralmente, né, enfim, está ligado à computação, mas o algoritmo, por exemplo, é uma receita de bolo, ou seja, é como se fosse um passo a passo que pode ser reproduzido, né, que eu possa descrever para resolver um problema. Né? Então, o que é interessante aqui é que eu estou fazendo com que a criança, né, com que o aluno possa pensar de forma coerente, colocando as etapas racionalmente para a resolução do problema, que ela mesma pode executar, ou que a equipe pode executar, ou que uma outra equipe possa executar, né, quando a gente fala de trabalho em equipes. É claro que isso pode ser executado no computador também, né? As aulas de robótica, de programação tratam muito disso, ou seja, você conseguir executar uma sequência de passos no computador, através de uma linguagem computacional, para simular uma solução, né? Mas não necessariamente, tá? Ou seja, não precisa ser alguma coisa dentro do computador, pode ser alguma coisa com papel, lápis e borracha, tá? Não tem problema. A ideia é reforçar a questão do pensamento, ou seja, é reforçar o raciocínio, é reforçar que é preciso pensar em etapas, né? É preciso pensar que deve ser interessante conseguir reproduzir esse algoritmo, né? Ou seja, se eu dei uma boa solução para um problema, talvez em escala menor, né? Nós estamos falando de sala de aula, se eu puder reproduzir isso depois, né? No futuro, num ambiente maior, seria interessante, né? Nós temos um projeto interessante com os alunos do 9º ano, que é um projeto de uma irrigação automática de uma horta. Veja, é um projeto que a gente pode fazer numa pequena jardineira, né? Enfim, num jarro, e reproduzir o ambiente de uma horta, né? Agora, a sequência que eu segui, o algoritmo que eu produzi, a forma como eu resolvi o problema, pode ser aplicada numa horta imensa, né? É claro, com alguns ajustes, mas eu já vou estar com isso mais ou menos solucionado, ok? Então, vejam bem, o pensamento computacional, então, o que ele é? Ele é uma forma de pensar, né? Uma forma lógica de pensar, que foi inspirada na computação, na forma com que os engenheiros da computação trabalham, né, como os analistas de sistemas, mas não necessariamente precisam de um computador. É interessante porque o aluno já vê o resultado ali, e isso é bem bacana, né, ele consegue simular algumas situações, né, usando a programação, mas não necessariamente. Tá bom? Então, mais um tema aqui tratado, né, que eu acho interessante a gente levar aí para dentro de sala de aula, para essa garotada, né, pensar de forma algorítmica, né? Ou seja, pensar de forma computacional, ok? Obrigado a todos, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e até a próxima.